Métricas para a loja virtual. Nesse vídeo eu vou falar para você dos 7 KPIs obrigatórios para todo e-commerce. O que seria KPIs? KPI é a sigla de Key Performance Indicator, ou seja, indicador de performance chave, né? Que seria um indicador de performance para a sua loja. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria a primeira métrica, né? Qual que seria esse primeiro indicador de desempenho? Seria a taxa de conversão, né? Que é a mais tradicional. Todo e-commerce precisa medir a taxa de conversão como métrica principal, né? E o que seria a taxa de conversão? É a taxa entre vendas e visitas, ou seja, das pessoas que entram na minha loja, quantas dessas compram, qual o percentual de compras que eu tenho. Então a fórmula é número de vendas dividido pelo número de visitas vezes 100. Então vamos imaginar aqui no exemplo que eu tive 10 vendas na minha loja durante um mês, né? Claro que isso é dentro de um período, você tem que determinar o período que você quer essa taxa. Então, vou pegar no mês. Nesse mês eu tive, por exemplo, 10 vendas e eu tive 1000 visitas, ou seja, de 1000 visitas, 10 pessoas compraram. Então para eu calcular, eu vou dividir 10 por 1000 e multiplicar por 100. Nesse caso, eu vou ter a taxa aqui de 1% de conversão. E aí, qual que seria a taxa ideal de conversão, né? No Brasil hoje, a taxa média de conversão, ela varia entre 1 e 2%. Depende do nicho que você atua, depende da região do Brasil que você está vendendo, então essa taxa ela é variável. Claro que você consegue ter uma taxa superior a 2%, depende da sua oferta, depende de como que está estruturado o seu e-commerce, mas na média, né, da maioria das lojas, a taxa fica ali entre 1 e 2%. Então, você precisa calcular, você precisa saber qual que é a taxa de conversão da sua loja para saber se você está convertendo pouco, se está convertendo muito, e se você estiver convertendo pouco, por exemplo, você tem que melhorar, você tem que otimizar a sua loja. Então, imagina que nesse exemplo aqui, né, que você teve 1000 visitas, que você tenha apenas uma venda. Se você teve apenas uma venda e 1000 visitas, a sua taxa de conversão foi de 0,1%, que é uma taxa de conversão horrível, é uma taxa de conversão muito baixa, sendo que a taxa média é de 1 a 2. Se você teve 0,1, a sua taxa foi muito menor do que a média de mercado. Então, nesse caso, indica que você está com algum problema ali na sua oferta, indica que o seu produto ele não está sendo apresentado da melhor forma, a sua oferta não está competitiva, você pode ter um problema ali no valor do frete, você pode ter um problema ali no prazo de entrega, você pode ter um problema ali na conclusão do pedido, com algum erro na sua plataforma, você pode ter problema de lentidão, que as pessoas não estão conseguindo navegar, elas estão saindo antes da conclusão, as suas fotos, né, do produto são ruins, você não tem um vídeo de apresentação, a sua descrição é muito pobre, é muito básica, ou seja, tem vários pontos que fazem com que você tenha uma conversão ruim, uma conversão baixa. Então, quando você está com uma conversão muito baixa, você precisa otimizar, né, a sua oferta, você precisa otimizar a sua loja. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo tudo que você tem que fazer para você conseguir otimizar, né, essa conversão. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você assistir depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Bom, a segunda métrica aqui, né, o segundo indicador de performance chave aqui é o CPA, que é o custo por aquisição, ou o CAC, que é o custo por aquisição do cliente, né? Elas são a mesma coisa. Então, o CPA é custo por aquisição e o CAC é custo por aquisição do cliente, que elas significam a mesma coisa. E o que seria, né, essa métrica? É o custo que eu tenho por venda, né? Então, eu vou pegar, a fórmula é o valor que eu investi, por exemplo, eu tô fazendo anúncio, quanto que eu investi para fazer um determinado número de vendas num período e quantas vendas eu tive. Então, pegando aqui um exemplo, imagina que durante um mês eu investi R$500, eu coloquei R$500 de publicidade, de anúncio, né, de tráfego pago, e eu fiz 10 vendas. Então, meu custo por venda, basta eu dividir 500 por 10, que eu vou saber que o meu CPA foi de R$50, ou seja, cada venda que eu tive me custou R$50. Então, meu custo por aquisição de clientes foi R$50. Cada cliente que eu adquiri, cada novo cliente que eu tive, né, cada venda que eu tive ali, me custou R$50 nesse exemplo. Então, você vai pegar sempre o valor investido, né, que você teve ali em publicidade, em tráfego pago, e dividir pelo número de vendas que você teve. Isso aqui também é importante para saber por quê. Dependendo da sua precificação, dependendo da forma como você fez a composição dos seus custos, o seu custo por venda, ele não pode ser muito alto. Então, imagina que na hora que você está precificando o seu produto, né, na planilha de precificação, você determinou que 20% daquele custo vai ser relacionado a marketing, vai ser dedicado à publicidade. Então, imagina que o seu produto, o preço de venda dele seja de R$200, né? Então, você está vendendo por R$200. Então, na composição de preço, para chegar nesses R$200, você considerou que 20% daquele preço que está ali vai ser destinado para marketing, ou seja, eu vou gastar com marketing, vou gastar com divulgação, vou gastar com publicidade. Então, seria R$40, né? 20% de 200 são R$40. Então, eu posso gastar até R$40 para vender aquele produto que vai estar dentro da minha precificação, vai estar ali saudável dentro do que eu compus, né? Dentro do que eu determinei. Aí, se o meu CPA, se o meu custo por aquisição estiver acima de 40, significa que eu estou gastando mais do que eu havia previsto na minha precificação. Então, pode ser que eu esteja comendo da minha margem de lucro, né? Porque se eu estiver gastando mais do que, por exemplo, esses 20% que eu determinei, né, na minha planilha de precificação, esse valor a mais que eu estou gastando, né, para fazer essa venda, ele vai estar diminuindo da minha margem de lucro. Então, na sua composição de custo, você tem que determinar quanto que eu vou deixar ali reservado para marketing,
marketing naquele produto, e ali, baseado nisso, você tem que saber quanto que seria o seu custo por aquisição, seu custo por venda. Então eu vou deixar inclusive aqui uma outra aula que tem aqui no canal sobre a precificação, né? Como que você faz a precificação da forma correta, como que você calcula o seu preço de venda, considerando todos esses parâmetros que eu tô falando aqui, considerando a verba de marketing, considerando os custos fixos, os custos variáveis, a sua margem de lucro, né? O seu markup, para você ter o preço ideal de vendas lá. Então, você saber o quanto custou cada venda é fundamental para saber se esse valor tá alto, se esse valor tá baixo, se ele tá dentro do que você tinha colocado na sua precificação, porque caso contrário, se por exemplo, meu custo por venda aqui foi R$100, então eu tô tendo prejuízo, não tá valendo a pena vender com esse tipo de anúncio. Então eu tenho que melhorar o meu anúncio, melhorar a minha oferta, melhorar minhas estratégias de divulgação para ter mais tráfego orgânico, para eu reduzir esse custo por aquisição, tá? Uma terceira métrica aqui muito importante é o ticket médio do pedido, ou seja, qual que é o valor médio de pedido. E aí a fórmula é básica, é quanto que eu vendi, né, o valor vendido, dividido pelo quantos pedidos eu tive, pela quantidade de pedidos. Então, pegando um exemplo aqui, imagina que eu fiz R$2.000 nas minhas vendas, ou seja, eu vendi R$2.000, né, no período, no mês, por exemplo, e eu tive 10 pedidos para fazer esses R$2.000. Isso significa que meu ticket médio foi de R$200 por pedido. Então, cada pedido meu foi, na média, R$200. Claro que pode ter pedido que foi 150, outro pedido foi 250, um pedido foi 300, outro foi 120. Então, na média desses 10 pedidos, como eu faturei R$2.000 com 10 pedidos, o meu ticket médio, né, por pedido ali foi de R$200. Então, é muito importante também você entender isso, porque quanto maior o seu ticket médio, melhor para você, né? Quanto maior o seu ticket médio, pegando o exemplo anterior, por exemplo, do CPA. Se o meu custo por aquisição, né, tá em R$50, e o meu ticket médio tá em R$200, ou seja, eu estou vendendo 200, mas eu estou gastando 50 para fazer aquela venda. Então, tá me sobrando 150. Se aquele valor que sobrou não é suficiente para alcançar a minha margem de lucro ideal, eu posso, primeiro, reduzir o meu custo por venda, né? Tem várias formas de reduzir o custo por venda, ou eu posso aumentar o meu ticket médio. Se eu não estiver conseguindo reduzir o meu custo por venda tá em R$50 e eu não tô conseguindo reduzir ele, eu aumento meu ticket médio. Eu faço ações para que cada pessoa que for comprar na minha loja, ela gaste um pouquinho mais, para que meu ticket médio ele saia de 200 para, sei lá, 230, 240, 250. Eu aumentando o meu ticket médio, mesmo que eu mantenha o meu custo por aquisição, eu vou conseguir melhorar a minha margem de lucro, né? Eu vou conseguir melhorar o que sobra ali entre o que eu gastei para vender e o valor que eu vendi, né? O valor que eu tive ali, o ticket médio do meu pedido, beleza? A quarta métrica aqui, né? O quarto indicador chave de performance é a taxa de abandono de carrinho. Então, como que a gente calcula ela? A gente pega a quantidade de carrinhos que eu tive, por exemplo, no mês, né? Durante um período, então vamos pegar aqui o mês. Quantos carrinhos que eu tive, eu subtraio essa quantidade de carrinhos pela quantidade de vendas e eu divido pelo número de carrinhos e multiplico por 100, né? Ficou aqui uma forma meio confusa, mas ela é simples. Então imagina que eu tive 100 carrinhos, né? Durante um mês, né? Durante um período, vamos pegar aqui o período do mês. 100 carrinhos naquele mês. E nesse mesmo mês eu fiz 10 vendas. Então eu vou pegar os 100 carrinhos que eu tive, subtrair as vendas, né? Que seriam 10 vendas, então 100 menos 10 daria 90 e vou dividir pelo número de carrinhos, que seria 100. Então é 100 menos 10, 90. Então é 90 dividido por 100 vezes 100, né? Então nesse caso, né? A nossa taxa seria, 90 dividido por 100 vezes 100, a minha taxa seria de 90%. Então a minha taxa de abandono foi de 90%. E aí qual que seria uma taxa de abandono ideal? O ideal é que você tenha uma taxa de abandono de no máximo 60%, né? Se você tiver uma taxa de abandono maior que 60%, você tem algum problema ali dentro da sua loja. Com certeza você tem algum problema ali no seu prazo de entrega que está muito longo, as pessoas estão abandonando o carrinho porque elas estão considerando o seu prazo de entrega muito longo, ou o valor de frete que elas estão vendo ali, a hora que elas calculam o frete no carrinho, está acima do que elas estão dispostas a pagar, ou a hora que elas chegaram no carrinho, tem alguma informação ali que não está passando segurança para elas. Então, se está com algum problema ali no carrinho, né, ou na sua oferta, ou na própria plataforma, na questão técnica da plataforma, que está fazendo com que muitas pessoas estão abandonando, não estão concluindo a compra. Então o ideal é que das pessoas que chegarem até o seu carrinho, é que você tenha no máximo, né, 60% de abandono. Então, é normal ter abandono de carrinho, tá? Muitas pessoas elas vão até o carrinho só para simular lá o frete não compra. Então, eu tive 10 carrinhos, eu tenho que ter 10 vezes. Não, é normal que você tenha ali, sei lá, 50% de abandono, 60% de abandono, é normal que isso aconteça. Agora, se tiver com 70, 80, 90% de abandono, aí é um problema. Aí você tá tendo muito abandono, não é normal você ter tanto abandono assim. A quinta métrica aqui, fundamental para loja virtual, né, para e-commerce, seria o ROAS. O que seria o ROAS? É o retorno sobre investimento em publicidade. A gente tem o ROI, que é o retorno sobre investimento geral, e o ROAS é o retorno sobre investimento em publicidade. Do valor que eu coloquei em anúncio, né, em tráfego pago, em publicidade, quanto que me retornou em vendas. Então a fórmula aqui também ela é bem básica. Eu vou pegar o valor de vendas que eu tive e dividir pelo valor que eu investi em tráfego pago. Então, pegando um exemplo aqui, imagina que eu fiz R$2.000 de vendas no mês, né, no período, e eu investi R$500 para fazer aqueles 2.000. Então, o meu ROAS
aqui nesse exemplo foi de 4, ou seja, voltou 4 vezes o valor que eu investi. Eu coloquei 500, voltou 2.000, ou seja, voltou 4 vezes 500, né? 4 vezes o valor que eu investi na publicidade. Ou seja, esse ROAS, ele é fundamental para determinar se o valor que você está tendo de retorno em comparação ao valor que você está investindo, ele é saudável, ele está te resguardando a margem de lucro ideal, né? Então, olhando assim de cara, só lá, tô colocando 500 reais, tá voltando 2.000, tá excelente. Não, depende do custo do seu produto, né? Quanto você gastou no produto, depende de quanto você paga de imposto, depende de quanto que você paga de transação do cartão. Tem vários custos ali, que como eu falei, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link de uma outra aula, onde eu falo da planilha de precificação, né? Todos os custos envolvidos que você tem que considerar na hora de precificar, para saber, né, o quanto você tem que ter ali de margem para que você tenha um lucro saudável. Então, olhando assim, coloquei 500, voltou 2.000, aparentemente pode parecer que é bom, mas dependendo da precificação, da forma como você compôs o custo ali do seu produto, esse ROAS de 4 ele não é suficiente, você teria que ter um ROAS de 5, um ROAS de 6, por exemplo. Então, imagina que na precificação do seu produto, você determinou que 20% seria destinado a marketing. Então, se eu gastar até 20% do preço desse produto, tá dentro da minha precificação. Eu vou conseguir chegar na minha margem de lucro ideal. Então, pegando esse exemplo aqui, né, eu considerei que no meu produto 20% vai ser para marketing, se eu tiver um ROAS de 4, significa que eu gastei 25% com marketing, né? Ou seja, 500 reais, ele corresponde a 25% de 2.000 reais. Então, se eu vendi 2.000 reais colocando 500, eu gastei 25% daquele valor que eu investi em marketing. Se na minha precificação eu tinha destinado 20% para marketing, eu tô gastando 5% a mais do que eu deveria. Então, esse meu ROAS, ele não é ideal. O ideal é que eu tivesse um ROAS de 5. Se eu tivesse um ROAS de 5, por exemplo, né? Então, assim, vamos fazer aqui só uma simulação. Então, se eu vendesse 2.000 reais aqui, né? De vendas e tivesse gasto 400 reais investido, nesse caso, o meu ROAS seria de 5, ou seja, voltou 5 vezes o valor investido, né? E 400 reais corresponde a 20% de 2.000, né? Então, dos 2.000 que eu faturei, 20% desses 2.000 foi destinado para marketing, que foi o que eu determinei na minha precificação. Então, na minha precificação, quando eu compus o meu custo, eu determinei que 20% ia ser destinado a marketing. Legal. Então, se na minha campanha, do valor que eu vendi, 20% foi de tráfego pago, tá dentro do que eu determinei na minha precificação. Então, o seu ROAS, né? O quanto você vai ter de ROAS para saber se ele é saudável ou não, depende da sua precificação, depende de quanto você considerou de verba de marketing na hora que você está precificando. Por isso que é muito importante você saber precificar da forma certa, você considerar uma verba de marketing na hora que você está precificando, para que você não tenha prejuízo na hora que você estiver anunciando a sua loja, né, anunciando seus produtos no e-commerce, beleza? A sexta métrica aqui, fundamental, né, seria o CTR, que é a taxa de clique. Então, essa métrica aqui, a fórmula dela eu vou pegar a quantidade de cliques que eu tive num anúncio que eu tô fazendo, dividido por número de impressões, o número de vezes que esse anúncio apareceu para as pessoas, e multiplicar por 100, né? Então, aqui, pegando um exemplo, imagina que durante o mês eu tive 2.000 cliques naquele anúncio e eu tive 200.000 impressões. Ele apareceu para 200.000 pessoas, o anúncio apareceu para 200.000 pessoas, só que 2.000 pessoas clicaram nesse anúncio. Então, 2.000 dividido por 200.000 vezes 100, eu teria um CTR aqui de 1%. Então, esse CTR de 1%, ele significa que 1% das pessoas que viram o anúncio clicaram no link que tinha ali. E aí, qual que seria o CTR ideal? O CTR ideal é sempre acima de 1%, né? Eu tenho que buscar CTRs acima de 1%. Então, 1%, 2%, 3%, né? Quanto maior o meu CTR, melhor. Significa que mais pessoas estão clicando das que estão vendo meu anúncio. Então, quanto mais cliques eu tiver num anúncio, mais são as chances de eu conseguir vender, porque mais pessoas estão chegando na minha loja, mais pessoas estão chegando na minha oferta e mais pessoas têm chance de comprar. Se eu tenho poucos cliques, eu tenho menos pessoas vendo a minha oferta e eu tenho menos chance de vender. Então, eu preciso aumentar o meu CTR, eu preciso aumentar o número de pessoas que clicam no meu anúncio em relação às pessoas que estão visualizando o meu anúncio. Então, se o seu CTR tá baixo, provavelmente o seu criativo, né, o anúncio que você tá fazendo ali, a imagem ou o vídeo que você tá mostrando, ele não tá chamando a atenção das pessoas. Ou você tá anunciando para um público errado. Você tá direcionando o seu anúncio para um público que não é qualificado, para um público que não tem interesse no seu produto, e aí as pessoas não vão clicar, porque elas não se interessam por aquilo. Mas, se você estiver direcionando o seu anúncio para um público certo, e mesmo assim o seu CTR estiver baixo, estiver menor do que 1%, nesse caso é o seu criativo que tá com problema, né? O seu vídeo ou a sua imagem não está chamando a atenção das pessoas o suficiente, e aí você não está recebendo cliques. Então você precisa melhorar o seu criativo, você precisa testar novos criativos, você precisa testar novos vídeos, precisa testar novas imagens para que você melhore o seu CTR, para que você tenha mais cliques naquele anúncio ali, beleza? E uma sétima métrica aqui, né, um sétimo KPI é o Connect Rate. O que seria o Connect Rate? É a taxa de quantas pessoas efetivamente visitaram a sua loja em relação ao número de cliques que você teve. Então, as pessoas que clicam no seu anúncio, nem todas vão visitar a sua loja, né? Nem todas vão chegar
começar realmente a visitar a sua loja. E é por isso que a gente tem que calcular essa taxa do Connect Rate. Então, Connect Rate, a fórmula é quantidade de visitas que eu tive dividido pelo número de cliques que eu tive. Então, por exemplo, imagina que durante um mês eu tive 1000 visitas e eu tive 2000 cliques. Nesse caso, meu Connect Rate ele foi de 50%. Das pessoas que clicaram, só 50% efetivamente visualizaram a minha página, né? Então, eu preciso que o meu Connect Rate ele seja o maior possível. Então, o Connect Rate ideal aqui é que ele seja acima de 70%. 60%, 70% ou mais já é o ideal. Se eu tiver com um Connect Rate de 50% ou menor que isso, eu tenho algum problema na minha loja. Ou a minha loja ela tá com uma lentidão muito grande, ou seja, a pessoa ela clicou e a minha loja demorou para carregar e a pessoa saiu, ou seja, ela não chegou a visitar a minha loja, ela saiu antes porque a minha loja tá lenta. Esse é um problema muito grave e é um dos principais motivos que fazem com que o seu Connect Rate seja baixo. Então, se eu estou com um Connect Rate muito baixo, eu tenho que olhar como está o desempenho da minha loja, como está a performance, se a velocidade da minha loja está ideal. Um outro motivo também pode ser que você não deixou claro na sua chamada para ação, né, no seu CTA, no seu anúncio, que quando a pessoa clicar, ela vai acessar um site. Então, às vezes a pessoa ela clicou e abriu uma janela para ela, né, abriu o seu site, ela não esperava que aquilo fosse acontecer, porque você não deixou aquilo claro, e ela vai fechar antes de carregar, porque ela clicou não sabendo que abrir algo novo. Então, no seu CTA, quando você está fazendo o seu anúncio ali, você tem que deixar, clique agora no link, acesse o nosso site. Então, você vai deixar claro que a pessoa, quando ela clicar no link, ela vai acessar o site, vai abrir uma janela nova para ela. Então, esse é um ponto também importante. E um outro ponto, você está mandando a pessoa para uma página que não é a página que deveria. Então, por exemplo, imagina que eu estou anunciando ali, sei lá, um sapato vermelho, né? É um anúncio de sapato vermelho. E aí, quando a pessoa clica, a página que abre para ela é a home da minha loja. É uma página inicial da minha loja com vários produtos, uma vitrine cheia de produtos. Não é a página que eu queria ver. Eu queria ver a página do sapato vermelho. E a pessoa que ela caiu naquela página cheia de coisa, ela fecha. Ela vai ficar lá, sei lá, 1, 2 segundos e ela já vai fechar. Então, quando ela ficou muito pouco tempo na sua página, nem considerou uma visita, porque o tempo que ela ficou, né, dentro da página é muito pequeno para considerar uma visita. Então, a pessoa ela abandonou antes de fato ela navegar na sua loja. E aí você vai ter uma taxa de Connect Rate baixa também, porque você mandou a pessoa para um destino incorreto. Então, você tem que verificar essa taxa de Connect Rate, porque você pode estar tendo um problema na sua loja, mas você não está sabendo. E aí, quando você calcula o seu Connect Rate, você, opa, meu Connect Rate está baixo. Estou com algum problema na minha loja. Ou estou tendo algum problema ali no meu anúncio. Então, você saber o Connect Rate é fundamental para que você otimize, né, a sua loja ali, otimize as suas campanhas também, beleza? Bom, essas são 7 métricas obrigatórias para todo mundo que tem loja virtual. São 7 métricas obrigatórias para todo mundo que atua no e-commerce, que vende no e-commerce e que deseja vender mais com o e-commerce, né? Se você não tiver o controle dessas 7 métricas, dificilmente você consegue escalar as suas vendas. Dificilmente você vai conseguir fazer campanhas que realmente ganhem escala. Dificilmente você vai conseguir vender todo santo dia de forma previsível e de forma escalável. Ter o controle dessas métricas é fundamental para que você consiga crescer, para que você consiga vender muito na internet. Claro que não existem só essas 7 métricas, né? Existem muito mais métricas que são importantes também, mas aqui eu preferi escolher 7 dessas que são muito importantes, que são obrigatórias para que toda loja virtual deva acompanhar, deva saber calcular, deva saber o que significa essas métricas, para que quando elas estiverem fora do ideal, você tenha que otimizar para você melhorar a sua performance, para você melhorar as suas vendas, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!